E olha, Vamos ver. falando agora de política, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele deu 48 horas para que a PGR e a defesa do Jair Bolsonaro se manifestem sobre as consequências que devem advir do episódio da arma do ex-presidente que foi apreendida com um sargento. O ministro observa tratar-se aí de falta grave, citando uma ampla jurisprudência. Lembrando que a lei de execução penal prevê as consequências para casos assim. Quais são? Cassação da prisão domiciliar, regressão do regime de cumprimento da pena, inclusão em regime de disciplinar diferenciado, revogação de autorização para trabalho externo, interrupção do prazo para obtenção da progressão do regime, revogação da autorização para saídas temporárias, perda de até um terço dos dias remidos pelo trabalho ou estudo, reinício da contagem para futuras remissões. No despacho, o Moraes transcreve a justificativa de Bolsonaro para manter a arma. Diz o seguinte: em sua oitiva, Jair Messias Bolsonaro admitiu tanto a propriedade da arma de fogo apreendida quanto a posse em sua residência durante o cumprimento da prisão domiciliar humanitária. Inclusive tendo afirmado: tinha 3 mulheres em casa e eu não podia ficar desarmado. Claro, até porque, como a gente sabe, na condição de ex-presidente, mais com todo o batalhão que está lá fora, tadinho, ele está sem segurança, não é mesmo? Então aí ele precisa ter essa arma. Ó, deixa eu dizer uma coisa: o que é grave aí é que ele pode perder a remissão pelos dias de estudo. Ele que já leu todo o Schopenhauer, todo o Kant, todo o Platão que ele tem lá, e agora, Rafael, leu tudo isso inutilmente. Puxa vida! Vamos falar sério. Das consequências aí que o Alexandre lembra, evidentemente, a mais grave para o Jair Bolsonaro pode ser a volta à prisão, né? A perda da prisão domiciliar. Tudo muito estranho, né? Tudo muito estranho. Ao Alexandre de Moraes, eu já disse que tem coisa estranha aí. Eu não gosto de abrir janelinha de conspiração, eu já afirmei aqui na cabeça, no cérebro, porque depois que você abre, você não fecha mais, né? Aí uma janelinha vai abrindo outra janelinha, outra janelinha, outra janelinha. Quando você vê, você está vivendo num mundo paralelo, num Brasil paralelo, numa realidade paralela. Que é estranho, tudo, né? Parece que, não sei se com a concordância do Jair ou não, tem gente que está querendo que ele volte à cadeia, né? Razão para voltar para a cadeia, sim. Se o Alexandre, vamos ver o que vai dizer a Procuradoria, vamos ver o que tem a dizer a própria defesa, de novo, né? Não dá para saber o que o Alexandre vai fazer. Na letra da lei está explícito aí, aliás, o despacho do Alexandre cita amplíssima jurisprudência. O que cabe aí ao Bolsonaro, a coisa mais imediata, é o eventual retorno à prisão, né? Por escolha dele, né? Por escolha dele. Ele está em prisão domiciliar por razão humanitária, mas é preciso lembrar, sempre tenho chamado a atenção para isso, que o regime em que ele está é um regime fechado. O regime que ele está é um regime fechado. Ele não está em regime aberto, semiaberto, nada disso. Ele está em regime fechado. Um regime fechado e portanto, não é uma das formas de cumprimento da pena a prisão domiciliar. A prisão domiciliar tem uma razão aí, que é a razão humanitária. Agora, se ele alega que ele só pode exercer a prisão domiciliar armado, como é que fica? Hein, Rafael? Como é que fica? E se, exercendo a prisão domiciliar armada, ele tem um surto e ele atira em alguém? Aí, um apenado em regime fechado, cumprindo em prisão domiciliar, por razão humanitária, atira em alguém. Tem lá, ele não teve um surto, mas ele tem um passado ruim aí, segundo eles próprios, né? Não se alegou que foi um surto que ele teve quando ele tentou tirar a tornozeleira? Que era um delírio persecutório, ou algo assim? Claro que não pode ficar assim. As coisas não podem ser dessa maneira, né?
Vai ficar, não, vai ficar em regime domiciliar, mas aí vai ter que fazer uma vistoria em toda a casa, tirar todas as armas da casa, aumentar a vigilância de quem entra e de quem sai, sem contar isso também, porque isso também está mal explicado. A segurança dele é feita pelo 19º Batalhão da PM do Distrito Federal. Esta PM do Distrito Federal, que costuma ser, como o futebol de antigamente, uma verdadeira caixinha de surpresas. Como é que sai arma, entra arma? Não pode. Tem vistoria. Os carros têm de ser vistoriados. Então, como está, não pode ficar. Que consequência de virar? Vamos ver o que vai falar a PGR. Vamos ver qual vai ser a justificativa da defesa. Lembrando que a decisão cabe ao Alexandre de Moraes. Né? A decisão cabe ao Alexandre de Moraes. Está ouvindo a PGR, está ouvindo a defesa de novo, porque a defesa já se manifestou. Né? E o que o ministro está dizendo, olha, eu estou lembrando aqui o que diz a lei. A lei é clara e explícita a respeito. A jurisprudência também. Ele tem de ser punido. O benefício que ele tinha, ele perdeu o direito ao benefício que ele tinha em princípio. A lei prevê, a lei de execução penal prevê que ele volte para a cadeia. Né? E fosse um regime, ele poderia, inclusive, não fosse o regime fechado, o extremo que a gente tem, poderia haver uma regressão no regime. Digamos que ele estivesse em regime semiaberto, ele poderia passar para o fechado. Agora, ele está no exercício da prisão domiciliar por razão humanitária. No exercício da prisão domiciliar por razão humanitária, tem uma patuscada como essa? Eu até acho que eles estão torcendo para que o Jair Bolsonaro volte para a cadeia. Há amores, Rafael, dos quais a gente deve se proteger. Né? O Jair Bolsonaro precisa tomar cuidado com a traição, né, daqueles que supostamente o amam. Tem gente doidinha para que ele volte para a cadeia, para que, inclusive, Michele Bolsonaro possa se colar à campanha do Flávio. Agora estamos todos juntos, porque, afinal de contas, aquele que nos une voltou para a cadeia, oh meu Deus. Até agora ela não entrou na campanha do Flávio. Tem gente que acha que essa é uma boa maneira dela entrar na campanha do Flávio, ele voltando para a cadeia. Porque aí, olha só, Alexandre cruel de novo, e aí fazem todo o carnaval. O Flávio está para ir para os Estados Unidos, lá Eduardo reiniciou a pressão contra Alexandre nos Estados Unidos, né? Tentando fazer a vítima. Que há gente torcendo para ele voltar para a cadeia, há. E quem está torcendo para voltar para a cadeia? Qualquer progressista esperto não estaria torcendo por isso. Ou não está torcendo por isso. Quem está torcendo por isso são os reaças. Eles precisam de uma causa. Né? De uma causa a mais. O Bolsonaro é uma causa. Né? Então estão torcendo por isso. Então Alexandre, já que eles estão torcendo, Alexandre não deveria fazê-lo. Não, Alexandre tem que fazer o que a lei determina. Segundo a letra da lei, tem que voltar para a cadeia. Aí, claro, depende de saber a condição de saúde dele também. Né? As mesmas razões que determinaram que ele fosse para domiciliar permanecem? Remanescem? Se remanescem, pode ser domiciliar. Por outro lado, ele está demonstrando incompatibilidade com a prisão domiciliar. Não sei quais são as 3 mulheres, eu me lembro de 2, a mulher dele e a filha, não sei que terceira mulher, não sei se é alguém que trabalha na casa, que terceira mulher é essa a que ele se refere.
Agora, considerando que a filha não vai fugir de casa, acho eu, considerando que a Michelle também não vai fugir, talvez a tentação até seja grande, mas não vai. Então ele vai continuar com a arma? Ele está reivindicando o direito de continuar a exercer a prisão em regime fechado na modalidade domiciliar armado. É isso? Não, a defesa vai estabelecer um outro compromisso. Né? Fosse você, Reinaldo, o que você determinaria? Eu determinaria uma vistoria na casa inteira, eliminar o armamento da casa todo, né? Dobrar a vigilância, aumentar a vigilância sobre o que entra e o que sai da casa, com a responsabilização de quem permitiu o trânsito de arma e a manutenção da domiciliar. Mas eu não sou ministro. Na letra da lei e da jurisprudência, Bolsonaro pode voltar para a cadeia, sim. E acho que é isso o que querem os reaças. Eu acho que é isso o que quer, inclusive, o Flávio Bolsonaro, com a devida vênia. Eu quero papai protegido. Eu me lembro do pai eu me lembro do pai no hospital passando muito mal ali, não sei o quê, e ele dançando o funkão dele lá, né? Que até o Gustavo Gaia falou que parecia um gorila dançando. Numa das raras vezes em que Gustavo Gaia tem razão, veja você. Até isso acontece. Ô, Reinaldo, a terceira mulher é a filha mais velha da Michelle Bolsonaro, a Letícia Firmo, que ela também mora com eles lá na casa, aqui no Jardim Botânico. E olha, falando aí do Bolsonaro, o Superior Tribunal Militar, ele deve Com a rejeitar segurança hoje, que ele tem, quarta-feira. com a segurança que ele precisa ter essa arma? Acho que não, né? É ele que vai fazer a defesa dessas 3 mulheres, pessoalmente? Isso é uma piada. Inclusive soa como um desrespeito à própria justiça.